Então, vamos então à explicação aqui do novo conteúdo. São conceitos de orientação a objeto. Vamos começar a explicar. Então, antes, deixa eu só relembrar mais um detalhe que é interessante vocês fazerem aí também um projeto novo. Um exemplo que eu vou seguir aqui, ele tem projetos prontos, que são exemplos que já tem na apostila. Mas eu vou fazer um projeto novo aqui. Daí eu vou fazendo os exemplos com vocês também. Então, aqui um novo projeto. Um projeto Java. Vou chamar aqui de Java OO, de orientação a objeto, 2020. Esse é o meu projeto aqui. Então, ele cria aqui o nosso pacote. Tem um pacote de fonte, ele cria um pacote só e a nossa classe principal. Então, dessa classe principal, depois, posteriormente, a gente vai vir aqui e testar as classes que a gente for implementando conforme a explicação. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar explicar são os conceitos que são os mais básicos da orientação a objeto. Então, a orientação a objeto, para vocês terem uma ideia, ela poderia ser colocada como uma disciplina. Então, algumas universidades, até pós-graduação, colocam a orientação a objeto como disciplina separada. Então, não é uma parte dentro de uma programação, é uma disciplina à parte mesmo. E ela tem alguns conceitos que precisam ser explicados e aprendidos, principalmente. Então, é importante vocês aprenderem esses conceitos para a gente poder aplicar depois. Então, classe, objeto, atributo e método. Pensa que uma classe é uma forma de a gente definir um tipo de dado para uma linguagem que é orientada a objeto. Tá? Então, uma classe ela é composta por seus dados e comportamentos. Os dados eles são utilizados através dos atributos. O atributo é como se fosse o comportamento e mais complementando com os métodos, eles formam a classe. Né? Digamos que uma classe, a gente pega um objeto de um sistema e a gente precisa colocar as características desse objeto. Tá? Então, um exemplo que a gente pode passar, pessoa. Então, pessoa em um sistema, ela é uma classe. Dentro de pessoa, a gente coloca os atributos. Exemplos de atributos: nome, CPF, endereço, e-mail, idade. Então, são as características que a gente coloca como atributo. Né? E depois a gente define também esses comportamentos dos atributos, que daí são os métodos. Nesse exemplo 1, que tem na apostila, ele define a classe empresa. Então, a classe empresa ele tem os atributos nome, endereço, CNPJ. E também tem o método imprimir. O método imprimir, então, é o comportamento que vai pedir em relação à classe empresa. Então, esse exemplo aqui, ele utiliza o import, mas depois eu vou mostrar para vocês que não é necessário ter esse import, vai depender relativamente do que a gente tem implementado. Mas é possível a gente colocar imports. E ele começa sempre por public class, o nome da classe. Então, quando a gente cria uma classe, ela necessariamente, por padrão, por convenção, né, não que seja, digamos, regra assim da linguagem, mas por convenção a gente inicia por letra maiúscula e depois coloca as letras minúsculas. Se a gente for criar uma classe com palavras compostas, por exemplo, empresa, cidade, então seria E maiúsculo e depois a cidade, a primeira letra maiúscula, tudo junto. Então, esse é um padrão internacional de nomenclatura de classes. Também temos atributos, então, dessa classe empresa, eu coloquei 3 características que eu vou precisar. Então, é nome, CNPJ e endereço. Por coincidência aqui, os 3 são string, mas ele poderia ser qualquer outro tipo. Por exemplo, poderia ser uma data de fundação da empresa. Tá? Sei lá, patrimônio da empresa, um tipo
decimal, double ou float. Então, o tipo do atributo pode ser qualquer um dos primitivos que a gente conhece. Aqui ele tem um método, então o método é um comportamento que a classe tem, que eu chamei de imprimir, que nada mais é, depois que a gente vai ver na prática, ele imprime os dados que a gente tem da empresa. E outra coisa que é padrão também, para cada atributo que nós criamos na classe, existe dois métodos, get e set. Esse é o padrão também, digamos que internacional para cada classe que a gente cria. Então, se existe um atributo, ele tem os métodos get e set. Get, pelo próprio nome aqui, significa pegar, né? Então, o get pegar e o set de setar, de atribuir. Existe um método, como os padrões de orientação a objeto, a gente não faz uma atribuição direta, a gente faz isso através dos métodos, né? Então, tem o método set, que é para atribuir, para você colocar uma informação, e o get para pegar a informação. A gente vai ver esses exemplos assim. Então, como é que eu crio uma classe nesse exemplo que está aqui da empresa? Lá no NetBeans, então com esse novo projeto que eu acabei de criar, vou criar uma classe aqui no mesmo pacote, então nova classe. Aqui sim estou usando uma classe Java, porque ela não vai ser executável, então ela vai ser executável por outras dela, mas não necessariamente essa classe vai ser executável. Vou chamar aqui de empresa. Importante também, nesses exemplos da apostila, colocar o mesmo nome, tá? Eu vou mostrar por quê. Então, esse nome aqui é o mesmo que eu coloquei aqui. Então, finalizar. Então, reparem que public class empresa eu já tenho. Falta o quê? Falta as implementações. Nesse caso daqui, já está completo da apostila. Então, eu poderia simplesmente copiar o código. Vou fazer isso para vocês. Demonstrar. Vou copiar até aqui para não copiar o número da página. E eu vou colocar aqui no meio. Por que eu não copio desde o início? Justamente porque o public class empresa já está declarado lá. Eu vou dar um Alt Shift F para fazer a indentação. Aqui ele copiou um espaço. Aliás, colocou um espaço, né? Então ele não tem. Se vocês quiserem copiar da apostila que está em .doc, ele não faz essa baguncinha aqui. Na outra página ainda tinha coisas para copiar, eu vou copiar aqui. Lembrando que a tecla de atalho para organizar, para indentar o código, é Alt Shift F. Vou fazer um arquivinho novo aqui. Indentar o código. E aqui é identar mesmo, tá? Não é indentar. Alt Shift F. Então aqui nós temos uma classe declarada. Temos o nossos atributos, que são 3, nome, CNPJ e endereço. E temos os nossos métodos. Tá? Lembrando que os demais métodos get e set, ele é padrão, um padrão da orientação objeto de existir o método para cada atributo, um para pegar e outro para atribuir. Tá? Então aqui eu copiei o código. Então, existe uma maneira mais fácil da gente criar os get e set automaticamente. Então, o método imprimir é um método que eu implementei, não vai ser automático, mas para fazer o get e set de cada desse daqui, tem uma tecla de atalho.
Posso fazer com Alt Insert. E aqui selecionar as opções Get e Setter. Tá? Pode fazer separado também. Primeiro Get, depois Set, não tem problema. Mas o Get e Setter, ele cria os dois para nós. Então, Get Setter, seleciono todos aqui, ó. E dou um gerar. O código aqui está gerado automaticamente. Tá? Então, não necessariamente eu preciso copiar todo o código. Para eu criar um campo novo, eu vou lá e faço na mão, crio o campo novo, depois crio na mão get set. Não, existe tecla de atalho para isso. Tá? Vou colocar aqui. O Alt Insert, né? Tecla Insert. Para a gente inserir automaticamente get e set. Não só get e set, tá? Mas para frente a gente vai ver que existe possibilidade de a gente criar mais coisas automático. Mas o get e set nesse momento é o que a gente vai mais usar. Agora, para usar essa classe aqui, então a gente vai aplicar mais um conceito, que é o conceito de um objeto. Tá? Então, a classe empresa, ela foi declarada, ela existe os atributos e os métodos, só que por si só, ela é só uma classe. Para eu utilizar essa classe, eu vou criar uma instância dessa classe, que eu vou chama também de instância do objeto. E depois a gente faz a atribuição dos valores. Tá? Que é a gente colocar valores, colocar dados na classe empresa. Como eu já tenho um exemplo aqui, vou pegar do meu exemplo, vai ficar mais fácil. Então, um exemplo aqui, eu tenho a classe empresa, então essa daqui é o que eu declarei, e daí eu faço uma instância dela, é como se fosse criar uma variável para a empresa. Entendeu? Então, aí crio a variável e eu faço um new no objeto. Quando eu faço uma criação de objeto, sem declarar um new, simplesmente existe o objeto, mas ele está nulo, é como se ele não existisse, ele não tem informação, não tem valor nenhum. Então, a gente sempre dá um new inicialmente, para depois poder fazer o uso da classe. Né? Então, depois que eu declarei ela, aí o que eu faço? Eu uso os sets para atribuir valores. Então, set nome, set CNPJ, set endereço. E depois eu vou utilizar o método imprimir. Tá? Vou pegar esse trecho aqui. Colocar aqui no nosso novo projeto. E este caso eu estou usando 3 instâncias. Então, quando eu falar para vocês, crie uma instância do objeto tal. Nada mais é do que você pegar uma variável com aquele nome da classe, né, e fazer um new com o nome da classe. Isso é uma instância. Se eu não atribuir valores, não fazer o set com os atributos, aí ele existe uma instância, mas ele não tem dados. Tá? Então, é uma instância vazia, digamos. E depois, atribuindo os dados, eu consigo utilizar e mostrar esses valores na tela. Como é que ele está fazendo aqui o método imprimir? Então, aqui eu posso vir em cima do método, dar um F3. Ou vir com o Ctrl aqui e clicar em cima dele. Então, o método imprimir, o que ele está fazendo? Ele está pegando os nomes que eu estiver inserindo e vai mostrar na tela para nós, né, dessa maneira aqui. Então, para esse exemplo da empresa, eu criei 3 instâncias. Empresa 1, empresa 2, empresa 3. Vou dar um Shift F6 aqui. Deveria dar só um F6, né? Porque ele tem apenas uma classe no projeto todo para executar. Então, aqui na saída, o que ele fez? A primeira linha aqui que eu fiz a atribuição, eu chamei de loja 1. Tá? Depois eu coloquei um CNPJ fictício e rua ABC 100. Então, é o que está aqui. Daí eu chamei o método imprimir. O método imprimir, como eu mostrei aqui na empresa, ele vai colocar na tela os dados de nome, CNPJ e endereço. Né? Depois eu criei uma instância para a empresa 2. Então, a empresa 2 eu chamei de loja 2.
Está aqui, CNPJ, Rua ABC 200. Então, são esses dados aqui da empresa 2. E assim por diante também fiz para a empresa 3, certo? Então, eu atribuí os nomes de dados, né? Nome, CNPJ, endereço, e depois eu chamei o método imprimir para mostrar na tela.